Boa noite. É sempre uma alegria estarmos aqui na nossa, a gente sempre chama nossa casa, né? Nesse encontro, mais um encontro com Jesus, porque cada vez que nos reunimos em nome de Deus, para qualquer estudo edificante, nós estamos nos encontrando com o Cristo, porque a todo instante Ele nos convida para isso. E a gente hoje vai falar de um assunto, aparentemente pode pensar que, nossa, mas já se vê tanta dor, vai se falar de dor. A gente não quer aqui fazer uma apologia à dor, ou muito menos fazer dessa dor uma dor maior. Mas o que nós queremos aqui hoje estudarmos e refletirmos juntos é entender quando essa dor chega para nós. Porque enquanto ela não chega até nós sempre sabemos dar uma palavra amiga, nós sempre sabemos aconselhar o outro, nós sempre sabemos... Tá bom assim? Nós sempre sabemos ficar tranquilo e dar palavras muitas vezes acertadas, como alguns irmãos chegam aqui à nossa casa, que a gente conversa, né? Dentro do nosso atendimento fraterno. Mas e quando ela chega para nós? O que fazer com ela? É isso que a gente hoje vai tentar entender e vai refletir junto, né? Eu costumo dizer sempre que cada estudo é um estudo em conjunto, embora a gente não tenhamos feito ele junto totalmente, mas aqui, durante o que a gente pode passar, a gente pode ir refletindo junto conosco, além de nos ajudar, de nos favorecer, faz com que a gente entenda até um pouco melhor, né? Então, para iniciar, a gente trouxe um livro, só vamos falar algumas frases, porque esse livro, não sei se alguém conhece. Severa está aí? Tá. É só para tirar uma dúvida, porque eu fiquei pensando. Esse livro é do Milton Menezes, O Sentido do Sofrimento. Alguém conhece? Conhece o Milton Menezes também, não? Tia Severa, agora tira uma dúvida. Ele não já fez uma palestra ou foi um seminário aqui no FEA há muitos anos atrás? Muito. Quando ele lançou esse livro, eu acho. Tinha lançado há pouco tempo. Ele deve ser de libertação lá em frente ao ERJ. Isso, tem até aqui dizendo, eu lembro que ele fez, até junto com outro psicólogo, que eu não lembro o nome, e ele deu alguns exemplos, porque ele é terapeuta, ele faz terapia de vidas passadas, mas assim, sempre dentro de um critério espírita mesmo, sempre só para ajudar, não é aquela coisa simplesmente fazer como muita gente faz. Então, ele tem uma frase muito boa, e quando ele fez a tese de doutorado dele, ele veio falar desse assunto, porque o sofrimento. Então, eu acho esse livro assim, dele maravilhoso. Você não vai ficar, vou sofrer. Não, pelo contrário, ele nos ajuda a entender por que sofremos e as situações. Tá? Esse não é um livro psicografado, não. O livro do Milton Menezes, ele é fantástico. Eu, particularmente, gosto muito. E ele tem uma frase que é maravilhosa, que ele diz o seguinte: a dor, muitas vezes, é inevitável, o sofrimento não. Isso é perfeito, né, meus irmãos? Porque, como diz Joana de Ângelo, a nossa dor, ela tem a dimensão que dermos a ela. O que é isso, Mary? Eu posso passar por uma mesma situação, você também, o outro também, e cada um vai passar num nível de sofrimento, porque cada um vai dar o peso que acha necessário ou que sabe dar esse sofrimento. Então, se a gente dá um exemplo, vamos dar um exemplo assim que eu diria que é um dos mais doloridos, que é um que é inevitável, todos nós, eu acho que já passou de uma perda de um ente querido. Não tem como a gente não sentir a dor de alguém que a gente ama, que está partindo. Agora, o tempo que esse sofrimento leva, aí sim, aí vai depender de mim, aí vai depender de eu saber trabalhar essa dor, essa perda dentro de mim, né? Por isso ele diz, a dor é inevitável, o sofrimento não. Porque a dor de perder alguém, a dor de alguma coisa que te faz sofrer é inevitável. Agora, depois desse prolongamento, esse tempo que esse sofrimento vai durar, aí sim vai depender de nós, né? Então, a gente começa... Deixa os papéis. Eu trouxe uns papéizinhos, gente. Eu sempre trago papelzinho para não esquecer, né? Senão eu vou ter que voltar ali e pegar meu papel. Ó.
sim. Só um minuto aí, gente, por favor. Achei. Pois é, então a gente vai, para falar de dor, nada mais, nada menos, melhor do que Leon Denis. Leon Denis fala da dor e fala da morte. Eu digo para ele, se ler Leon Denis, você vai querer morrer, porque ele fala da morte com tanta poesia que você, peraí, eu vou desencarnar logo que está melhor do que aqui. É verdade, não é? Quem lê Leon Denis, quem lê principalmente esse aqui, depois da morte também, mas esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é um best-seller para mim. Então, aqui, ele não vem falando, né, você não vai ler esse livro e vai ficar sofrendo mais. Pelo contrário, você vai começar a descobrir coisas. Meu Deus, eu estava sofrendo por isso? A gente não passa por coisa que a gente olha às vezes e diz assim, mas meu Deus, eu estava sofrendo por isso? Não é? Mas aí a gente cria aquele sofrimento todo e a gente vai e vai alimentando, né? Joana de Anjos, no livro Plenitude, eu gosto muito de algumas frases desses escritores, porque elas são assim, de uma sabedoria. E eu li, eu falei, nossa, como se encaixa aqui também, porque aqui ele cita vários trechos de Evangelho, ele aqui vai citar Livro do Espírito nesse livro, ele cita a Joana, e da Joana é assim, ele diz o seguinte, a Joana, no livro Plenitude, está aqui, tá? Por Divaldo Pereira Franco, de 1991, página 24, quem tiver o livro em casa e quiser conferir. O homem vive na Terra sob a ação de medos. Então, vamos lá, quais são os medos que nós temos? Da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Alguém tem medo de alguma coisa aí? Essa conduta é resultado do seu despreparo. Olha o que é que ela diz para a gente. Esses medos todos que nós sentimos é resultado do nosso despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo de evolução. E não é verdade? O sofrimento não vem também como uma alavanca para o nosso progresso? A morte também nos chega para nos libertar muitas vezes de uma dor, seja de que for. Então, e por que a gente tem tanto medo dessas coisas? Da solidão, de perder alguém, enfim, porque nós ainda não entendemos o verdadeiro processo da nossa evolução espiritual. Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a sofrer menos, a gente não começa a colocar em nossa vida esses medos, que eu diria que, quando entendemos, passamos a não temê-los mais, né? Então, Leon Denis, quando ele vem trazer isso para a gente, o menino já falou, né? Então, quer dizer, primeiro, entendermos que vivemos ainda no mundo de provas, de expiações, portanto, estamos inerentes a todos esses sofrimentos, de dor, de perdas, de N situações. Por quê? Somos almas em evolução, somos espíritos que aqui chegamos, pela bênção de Deus, para nossa reparação. E vamos entender uma coisa, reparar nossos erros não é aquele dente por dente e olho por olho. Reparar erro é a oportunidade que Deus nos dá para aquilo que eu não fiz bem no passado, Ele me dá uma nova existência para que eu acerte. E nessa minha nova existência, se eu já tenho essa consciência em mim de que eu preciso evoluir, de que eu quero alavancar um pouco mais esse progresso, nós todos nós, né, nós recebemos um requerimento, a gente já falou aqui uma vez, quando vamos reencarnar, nós recebemos um requerimento, né? Nós fazemos o requerimento para encarnar, depois recebemos o resultado da resposta, e dentro desse requerimento que nós fazemos, a espiritualidade maior, eles vêm dizer, olha, então você quer, então você vai nascer em tal lugar, com família tal, e ele delinea algumas situações para nós. Dentro de todas essas situações que eles colocam para nós, se a gente já tiver condição, porque às vezes o espírito já pode ter essa condição, é necessário que se diga, pode ter ou não, pois não estamos falando daqueles que não têm nenhuma, que vêm compulsoriamente, não é desse, estamos falando daqueles que já têm essa condição. Então, por desejo de evoluir um pouco mais, ou mais depressa, eu peço, olha, meu irmão, dentro de tudo isso que você falou, que eu vou passar, daria para você acrescentar aí um câncer, daria para você acrescentar aí uma dor muito... Nós pedimos muitas vezes. Para quê? Para que a gente ande mais depressa. É claro que quando a gente chega aqui, a gente esquece, né?
por isso é nosso livre-arbítrio, por isso a evolução se faz, porque se nós lembrássemos, não teriam nenhum mérito. Eu sei tudo que eu teria que fazer, então, peraí. Então, exatamente esse esquecimento, porque a minha intuição, ou seja, nós, o seu espírito, a gente vai sentir a necessidade de preencher alguma coisa em nossa vida que ninguém mais preenche, que o mundo não dá essa paz. A gente fala, a paz, as pessoas falam tanto de paz, né? Mas a paz você não encontra lá fora. Se você não tiver dentro de si, você não vai encontrar em lugar nenhum, nem mesmo aqui num lugar como esse. Tá? Então, assim também são esses. Então a gente pede, né? A gente fala assim, a gente lá em cima é bem corajoso, a gente pede umas coisas assim que chega aqui embaixo, a gente começa a achar que está demais, não é assim? Vocês não acham, não? Eu já achei muitas coisas que era demais, agora eu fico quieta. Continuo achando, tá? Mas fico quieta, pelo menos. Não falo mais nada. Né? Aí a gente fala assim, nossa, está demais, não está? Não, mas é porque Jesus disse, não dá fardo mais do que a gente carrega. Então, se Ele deu, acredite, a gente consegue carregar. Tá? Então, e aí, mas peraí, por que eu não consigo? Não, aí entra o Leon Denis mais uma vez, que ele diz que a vontade é a maior força da nossa alma. Então, no Livro dos Espíritos está lá de novo aquela questão que toda vez martela, né? O que é que a gente faz para realmente progredir mais depressa? Né? Ele pergunta, né, o que faz. Não é só além do conhecimento, aquelas 909, não, 919, eu acho, a questão. Desculpa aí dizer o número, que eu não guardo assim os números, não, mas ele diz, né, que o que falta em nós para o espírito crescer mais é vontade. Não sou eu que digo, tá? Está lá no Livro dos Espíritos, por favor. Tá? Então, olha como a gente realmente, que na vontade a gente diz que quer, mas assim, quer, né? A gente quer, mas não quer fazer o esforço, não quer fazer um sacrifício. Então, a gente quer que tudo, né? E não é por aí. Ninguém cresce por nós. Ninguém. Se nós não fizermos a nossa parte, ninguém fará. Tem que ser. Esse crescimento, como diz a Joana mais uma vez, é solitário por quê? Porque sou eu comigo mesmo que tenho que ter esse entendimento que eu preciso crescer. E para que eu cresça, eu preciso me esforçar. E se eu me esforço, eu vou ter força bastante para superar qualquer adversidade da vida que tem. Essa é a verdade. Então, é preciso que a gente tenha essa vontade, mas junto dessa vontade, o esforço, né? Porque senão fica o amor sem nenhuma ação. Vamos lá, nós. Então, mais uma vez, então a gente pegou, né, a gente leu, o Leon Denis, ele separou 2 capítulos só sobre a dor, só para você ver como é importante. E aí a gente pegou, ele fala que a dor, ela tem 4 finalidades. E a gente vai aqui entender, né, a nossa dor. E no começo ele já diz, para que serve a dor? E ele mesmo responde, eu respondo. Bom, gente, vamos lembrar que Leon Denis seria o nosso codificador caso Kardec não aceitasse a missão. Só para vocês terem uma ideia do espírito que é. Não é, Tia Silvia? Eu amo, eu fico assim, ó. Então, ele fala disso, né? Então, ele diz assim, ele diz assim, porque Leon Denis, se você lê todos os livros dele, ele fala de uma forma, isso é a meu ver, eu não sei se quem lê também vê dessa forma, mas ele fala de uma forma tão suave sobre as coisas e tão poética, estou te falando, ele fala de uma forma tão poética, eu falo para ele, não vou mais ler você não, senão daqui a pouco eu quero desencarnar antes da hora, vou ficar por aqui mesmo. Mas então, eu entendi assim, para que serve a dor? E ele mesmo diz, eu respondo. Logo que eu simplifiquei, tem mais coisa no livro, mas ele diz assim, né? Para lapidar a pedra, para martelar o ferro, para esculpir o mármore, e ele diz outras coisas. Enfim, a dor serve para libertar o espírito. Então, primeiro a gente já entendeu que a dor, nossa dor não é porque Deus quer que a gente sofra, não é porque né, é para libertar o espírito. Mas libertar de quê, Mary? Vamos nós, né? Vamos entender aqui com ele, né? A gente vai lá. Aí a gente fica, libertar de quê? Ele diz aqui, né? Porque ele diz que nós vivemos muito tempo, e é verdade, né? A gente vive, chega aqui, a gente vive tão... de uma forma, como é que eu vou dizer? Esquecidos de que somos espírito e que estamos aqui para
evoluir. A gente esquece disso, gente. Não sei vocês, tá? A gente esquece por muitas vezes. E a gente vai levando uma vida no dia a dia, numa tribulação, numa correria, esquecendo de que nós não viemos só para isso. Também faz parte, né? Também faz parte da nossa vida. A gente não vai ser aquela pessoa que acha, eu estou aqui no mundo. Não, a gente não é isso. Mas a gente tem que viver no mundo sem ser grudado no mundo, ou seja, sem dar maiores valores às coisas do mundo. É isso que Jesus nos ensina. Ele não quer que a gente não tenha uma vida social, que a gente não tenha família, que tenha o nosso dia. Não é disso que Jesus fala. Quando ele fala, ele está falando da gente sempre lembrar que somos espírito em evolução. Espírito em evolução, aqui encarnado neste momento, sem esse corpo de carne, continuamos sendo espírito desencarnados em processo de evolução também, porque em qualquer dimensão em que estivermos, estaremos nessa continuidade de progresso. Tá? Então, ele diz que a gente também não porque nós não libertamos com facilidade, porque a gente como é que ele diz aqui? Deixa eu ver aqui. 1, 2. Tá. E ele diz aqui para a gente também, no Ser a Dor, ele vem falar porque nós somos muito apegados aos excessos. E são esses excessos que faz com que a gente, eu vou falar palavras minhas, que a gente contraia dívidas para nós. Nós temos o excesso de paixões, nós temos o excesso de vaidade. É verdade, a gente não vê isso no mundo? E nós também, mas a gente está colocando só a pessoa lá fora, não. A gente coloca assim, né? De repente a gente está num grau menor, mas a gente ainda está, porque faz parte ainda desse nosso crescimento. Então, a gente tem esses excessos, e esses excessos fazem com que a gente, se você está em excesso em alguma coisa, você está em falta com o outro. Então, não é a lei de equilíbrio? Kardec vem falar desse equilíbrio, os espíritos de luz todos nos falam dessa lei de equilíbrio da natureza. Então, eu estou em alguma falta em algum lugar, porque se eu estou me excedendo em alguma coisa, está faltando outra. Então, nesses excessos, nós ficamos muito tempo parados, esquecidos exatamente dessa essência que somos nós, seres espirituais, vivendo temporariamente num corpo de carne, temporariamente vivendo aqui um estágio aqui no planeta Terra. Então, como nós estamos temporariamente, por que nós nos apegamos tanto? Já que eu não vou ficar aqui para sempre. Ninguém fica, né? Graças a Deus. Né? Mas a gente ainda vive. A morte, quando chega, ainda chega como se fosse a primeira vez que alguém desencarnasse. Mas por quê? Porque nós não temos, como disse no início, essa visão de que isso é um processo natural da nossa vida. O que é a coisa mais certa que a gente tem depois de reencarnar? Qual é a coisa mais certa que a gente tem? Não vou responder nessa, vocês respondem. Hã? Não ouvi. Ninguém sabe. Desencarnar. É a coisa mais certa. Todos nós estamos aqui com o nosso bilhete. Eu digo assim, eu só não quero saber a data, né? Graças a Deus. Não quero. Vocês têm pressa? Eu também não, mas é assim, a gente está com o bilhetinho aqui de volta. A gente viajou, aí não tem que estar de volta, não tem que voltar. É uma viagem. Nós estamos em viagem. Nós estamos assim, a nave Terra é como se fosse uma grande nave. Estamos aqui, todos nós somos navegantes. Agora, cada um desenvolve o seu crescimento, a sua forma de viver. Mas não podemos jamais, meus irmãos, nós que já temos esse entendimento um pouquinho a mais das coisas espirituais, nos deixar levar
por essas ilusões do mundo. Não temos mais como ficar dessa forma, tá? Porque a gente já entendeu valores maiores que faz com que eu me veja como filho de Deus, como espírito imortal, mas em processo sempre de crescimento, porque é para isso que reencarnei. Nós não reencarnamos para sofrer, nós não reencarnamos para ficar aqui, nosso bel prazer, não é para isso. Mas tudo isso, tantas horas felizes, os momentos de tristeza, os momentos de dificuldade, os momentos mais alegres, tudo isso faz parte desse processo de evolução em que nos encontramos. E a dor, ela chega para qualquer pessoa. Está aí o que nós estamos vivendo no momento, envolta com tantas dores e quantas, para as pessoas perceberem, que a vida é isso, não dá tempo. Não dá tempo, você diz, chegou a sua hora, não dá tempo. Dá para esperar um pouco? Agora a gente vai brincar, porque todo mundo tem alguma coisa para responder no WhatsApp, né, gente? Não dá para mandar uma mensagem para minha mãe, para o meu pai, e depois eu... Não, chegou a sua hora, você não tem mais tempo para isso, acabou o seu tempo. É assim, É como se fosse um concurso, que quando toca o sinal, acabou, você não pode. Eu esqueci de fazer uma resposta. Não, agora já deixou. É mais ou menos assim, a nossa existência é isso. E como nós não sabemos quando vai chegar esse momento, o ideal é que a gente viva de uma forma que qualquer momento que ele chegar, que a gente tenha essa tranquilidade, que a gente possa ir sem maiores sofrimentos, sem rebeldia, enfim. Então, é por aí que Leon Denis vem falar dessa dor, da gente, E ele diz também que a dor amadurece. Não, é a dor da perda. Então, ele vem dar exemplo de perdas de entes queridos, de bens materiais, de tudo que a gente considera que é nosso, que nada é nosso, mas, enfim, e a gente perde. Isso causa uma dor. Só lembrando que essa dor de perda de ente querido, muita gente, aliás, nós, enquanto a gente começa a estudar doutrina, depois a gente estuda um tempo, que a gente já tem alguns anos de estudo, que estuda, a gente começa a assimilar alguma coisa, Tia Severa? Olha, o negócio demora, cheguei aqui jovem, já como é que a criatura está. E aí, assim, agora começa assim, a despertar para alguns valores. Então, essas perdas, as pessoas, se hoje eu perdi tudo que eu tinha, é porque com certeza eu lesei alguém em outra vida. E aí a gente vai dando um monte de exemplo. A gente é assim, sabe? Espírito é assim. Os outros eu não sei não, se bota culpa em alguém, mas nós botamos aonde? No pobre dos obsessores. Bota tudo culpa em conta deles. Ou então, foi de outras vidas. Essa eu não fiz, não. E Leon Denis vem dizer pra gente, e André Luiz também, poxa, aí a gente não tem para onde fugir, A gente quer sair de um, aí vem o outro e confirma aí. E André, que nossas dores, 70% de nossas dores atuais são sofrimento, mal escolhas nossas desta encarnação. Tá bom para nós? Não é de outras, não é dessa. Escolhas equivocadas, caminhos equivocados que nos direcionamos, e isso vai levar à frente tantas dores, Então, é isso. Então, a gente vê assim no nosso dia a dia pessoas sofrendo porque fez um monte de besteira, porque não pensou, e aí o sofrimento chega. E quantas dores. E a dor, lembrando que essa dor é um limitador maravilhoso. Porque nos excessos, a gente vai falar de excesso também de trabalho. Eu lembro que uma vez o Globo Repórter fez um... Lembra quando tinha o Globo Repórter, gente? Antigamente tinha, Ele... Ainda tem? Eu nunca vejo mais, nunca mais vi. Eu não tenho visto televisão, gente. Misericórdia, a criatura. É sério, ainda tem assim? Gostei dessa. Vou me atualizar. É porque, olha só, eu juro para você, eu fico semanas sem ligar minha televisão. Porque eu tenho um monte de coisa para fazer, sem falar da cozinha, que a criatura vive na cozinha, Tia Severa? Fazendo lá meu... E aí, leio tudo, aí eu esqueço, aí eu não vejo. Mas então, uma vez foi feito uma reportagem, foi um Globo Repórter especificamente, para falar de estresse e de pessoas, o que levava essas pessoas a esses estresses. Eu lembro do depoimento de uma moça, ela tinha mais ou menos 40 e poucos anos, não sei se ela era médica, se ela era... Não sei, ela tinha um trabalho dela autônomo aí, o escritório, alguma
coisa. Mas eu lembro que ela teve um AVC. E ela foi e falou que ela veio dar o depoimento dela pelo excesso de trabalho que ela tinha. O médico falou, se você quer ver... E então ela mesmo deu o depoimento que a partir dali ela começou a modificar totalmente a vida dela. Porque nós vamos assim, né, numa corrida tão grande que às vezes a gente não se dá conta. Aí a dor vem, peraí, minha filha, você tem que ficar mais calma, tem que andar mais devagar. Aí chega a dor, tu tem que fazer o quê? Nada, né? Você fica quieta, dá um tempo. Exatamente. A dor, ela não vem para nos machucar, ela não vem para nos ferir, ela vem para nos ajudar. Ajudar o quê? A despertar. Porque quando a dor chega para nós, a gente tem que perguntar, o que é que ela quer me ensinar? É isso que a gente tem que perguntar para nossas dores. O que é que essa dor quer me ensinar? Qual é o proveito que eu posso tirar desse momento que eu me considero que eu estou em sofrimento? É assim que a gente deveria ter esse comportamento, né? É bom você me dizer a hora. Não dá. Tá? Então, ele diz também que a dor amadurece. Pois é, então tem outras coisas, né, que a gente coloca também. E são aquelas pessoas, dentro do nosso planejamento, mais uma vez, voltando aí, reencarnatório, então, vamos colocar um exemplo de que uma pessoa lesou outro pela palavra. Não tem essas pessoas que fazem... até como é que é? Essas investimentos, lesa pela palavra, inventa, vende imóvel, não é verdadeiro, então a pessoa lesa o outro pela palavra, ele consegue convencer. Então essa pessoa, muitas vezes, a pessoa vai pensar, na próxima reencarnação ele vai voltar mudo, ou ele vai falar, não, a dor... A reparação nossa, das nossas dores, das nossas faltas, é através da educação e nunca da punição. Deus nunca quer nos punir, Ele quer sempre nos educar. E então, vamos dizer que vamos dar um exemplo que a gente tenha feito isso. Então, Ele te dá uma oportunidade de você vir como um professor, né? Como um psicólogo, você vai ouvir, vai dar conselhos. Não vou falar como palestrante espírita, não, senão sobra para mim, tá? Mas então ele vai dar sempre a oportunidade da sua voz, de você falar, de você fazer um uso diferente daquilo que você fez. Você não precisa ver realmente. Você vem mudo, você vai ajudar em quê? Não. Use a sua palavra que você fez de uma forma equivocada e use agora de uma forma correta para que você ajude outras pessoas. É isso que Deus quer. É isso que a nossa reparação é sempre feita assim, não é feita daquela maneira como a pessoa acha, não matei, porque senão não teria fim nunca isso. Então tem que barrar em alguma coisa. Então, quando essa reparação vem através dessa educação do espírito, eu vou reparar de uma maneira que eu vou ajudar outras pessoas e com isso eu vou fazer com que eu saldo, vamos dizer assim, a minha dívida, eu quite a minha dívida mediante aquela falta, por exemplo, que a gente tem N's, né? Por isso que a gente tem várias encarnações, porque uma só não daria para pagar nem a primeira parcela, né? Então a gente tem que, vamos acreditar, só paga às vezes a primeira se esforçar muito, e aí se a gente não se esforça, porque muitas vezes viemos aqui muitas vezes não, sempre viemos aqui para reparações, para acertar, e aqui às vezes equivocadamente a gente até contrai outras dívidas. E aí, né? E a gente fica como um cartão de crédito, em vez de pagar, você vai aumentando, né? Então é isso. Leon Denis vem falar dessa dor, desse amadurecimento. Quanta gente tem câncer e aí a pessoa pensa, nossa, com certeza. E a pessoa ainda diz assim, uma vez, gente, antigamente tinha um grupo aqui do Fé, agora está parado, não vou dizer que aqui não tem agora não, tá? Só que agora está fechado, tá? Não podemos fazer visita. Mas a gente visitava muitas pessoas assim doentes, né? A gente visitava um rapaz com câncer, aliás, várias pessoas. E a pessoa, às vezes, ele acha que está sofrendo, porque com certeza ele foi muito ruim. Pensa mesmo, você já está com câncer, é uma doença dolorida, é uma coisa... Porque o câncer é uma doença que, aos pouquinhos, né? Ele é como um espírito vingador. Todo dia você mina as suas energias, então já é uma coisa dolorida. E você ainda vai colocar um peso a mais. Eu estou com isso porque, com certeza, eu fui muito mal, é por isso que eu estou reparando. E nem sempre é assim, gente. Por isso a gente não
não pode, em doutrina espírita, nunca fechar o pacote, porque tudo é muito relativo e nós não sabemos os desígnios de Deus. Então, dentro, quanta gente às vezes pede aquilo que a gente falou no começo, se a pessoa já tem essa coragem, já tem essa determinação e já é suficiente, capaz, vamos dizer, espiritualmente, ele pode pedir uma doença desse nível para acelerar o seu progresso. E não é por isso que ele está pagando nada, não é? Então, ele está aqui, às vezes, servindo de exemplo para muita gente dentro da sua resignação, da sua forma, da forma que ele está sofrendo. Então, tudo isso vai mostrar quantas vezes a gente vai visitar pessoas em sofrimento. Horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Então, horas amargas pertencem a todos nós, pertencem a todas as pessoas, todas. Ninguém passa pela vida sem não passar por algumas provas, umas diferentes das outras, mas sempre passam por provas, né? Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas ali, né? E se alguém não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade, porquanto, de modo geral, quase todo espírito se retira da carne, quando os frios sinais do inverno se multiplicam em torno. E aí ele diz aqui no final o seguinte... Aqui, ó. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se tivesse presentemente sem laços domésticos, sem amigos, certo na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Então, é através dessas lições de experiências que nós vamos burilando o espírito e através desse burilamento vamos crescendo um pouco mais a cada encarnação, a cada momento. Eu diria que em uma única encarnação a gente pode aproveitar esse tempo que Deus nos oferece em prol desse crescimento nosso. Que a gente não caia no esquecimento, que a gente compreenda que esse Jesus que chama aqueles apóstolos para o mar e não temer, ele continua também nos chamando, para que a gente não tema as reviravoltas que a vida nos oferece, para que a gente não tema o futuro, porque o futuro não é nosso, é de Deus. Então, é preciso a gente ter essa fé que Pedro demonstrou naquele momento. É preciso a gente ter essa esperança de que tudo vai melhorar, porque Jesus é o governador desse planeta. E sendo Ele o governador desse planeta, a gente não tem dúvida de que um dia as coisas se tornarão melhores. Só um minutinho, gente. Assim, cadê meu lenço? Só um minutinho, eu vou sair. Desculpa, eu estou com alergia e hoje já consegui. Se fosse sexta-feira passada, eu estava com febre, não tinha nem como. Mas hoje eu estou assim, vocês me desculpem. Mas então é isso. O convite está a todos nós aqui. Jesus está no mar alto esperando que a gente lance as nossas redes da boa vontade, da esperança. Lance as redes do amor que Ele veio nos ensinar, para que a gente pesque as bem-aventuranças que Ele deixou para todos nós e que Ele continua nos envolvendo, nos abençoando e aguardando que cada um de nós tenha coragem e vontade de se lançar a alto mar e saber que lá Ele está esperando por todos nós, porque onde nós estivermos, Ele estará nos protegendo. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa, dentro das nossas reflexões, entender que a nossa dor, ela se faz necessário e, mais do que isso, entender sempre, fazermos sempre a pergunta, porque cada um de nós aqui tem um tipo de dor, tenho certeza. Para que essa dor está comigo? O que ela quer que eu aprenda? Quando a gente começar a perguntar isso, a gente vai começar a encontrar a resposta. E a resposta está em Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre. Você está falando agora de dor? Hoje eu parei para vir e quase que eu não vim, porque eu estava com problema com o pé. Eu vim capengando.
Oh, que bom, viu, minha irmã? Para Paralímpico, parou lá, eu vim caminhando com medo de cair na rua, super doendo, mas estou aqui. Ah, que De não persistir, a gente não recebe aquelas coisas boas, né? Que Deus te abençoe pela sua força de vontade, pela sua coragem, viu? É isso que Deus espera. Essa coragem, de a gente seguir sempre em frente, apesar das nossas dores, das nossas dificuldades. E com Ele, as nossas dores e nossas dificuldades se tornam bem menores. Que Jesus nos abençoe mais uma vez.